Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui, mais uma quarta-feira, com o programa da aba Pai Digital. Eu e a minha esposa amada, Lani Nola, eu, Dirceu Nola, então com o programa O Poder da Aliança, e hoje com um casal convidado muito especial. Quem é esse casal, meu amor? Eu prefiro que eles se apresentem, né? Porque é uma alegria tê-los aqui conosco, eles que nos ajudam tanto, nos auxiliam tanto, né? Que tem esse coração tão lindo em servir. E hoje a gente trouxe eles aqui também como uma honra para eles, né, amor? A palavra fala que a gente honra, né, quem o Senhor manda honrar. E vocês têm um coração gigante. Então hoje eu vou deixar vocês dois se apresentarem e depois a gente vai conversar. Vamos saber então, todas. Começa pelo varão. Hoje a gente sabe todos os segredos deles. Bom, eu sou o Gilmar, né? Sou casado com a Silvia faz 28 anos. 28. E quantos dias? Olha, nós temos do dia 24 de dezembro até agora, nós temos 24 de janeiro, mais um mês. Tá fazendo conta, já não deu. Nós estamos aí com 30, 40 dias. Acredito que o meu marido está ali Bom, fazendo conta para ver se acerta o nosso. Deixou o cara na sinuca de bico. Tem problema. Sabe que um dia nós estávamos ministrando até numa igreja, eu falei assim pro Dirceu, aquilo tal, e para ele continuar o assunto, ele, não sabia o que era, foi muito engraçado. Ela fez uma pergunta que não estava no script do negócio e aí... Eu sou muito espontânea. Ele não... no mato, né? Colocou no mato. A pessoa, quando ela é de matemática, nas exatas, raciocínio, tudo calcula. Tem que estar calculado, tem que estar projetado, senão dá crédito. Assim. É verdade. E agora, a dona Silvinha vai se apresentar? Então, eu sou a Silvia, né, conhecida como Silvinha aqui na igreja, um nome carinhoso que o povo me deu. Casada com o Gilmar, né? Essa bênção na minha vida. E é uma honra estar aqui com vocês. Para nós é uma honra. Vocês são referências para a gente, né? Um casal que tem nos acompanhado, nos mentorado. Glória a Deus. E isso tem sido maravilhoso. Então a gente se alegra, né, em tê-los aqui, terem aceito o convite de pronto, assim, né? Foi de última hora, né? Nem fazia tanto tempo assim que havia sido feito o convite, né? E graças a Deus, que bom que vocês disseram sim, né? Obrigado pelo sim de vocês terem aceito e estarem aqui hoje, nessa noite abençoada. E poder, né, ser assistido aqui pro pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, né, o canal do YouTube, e também quem está nos ouvindo pelo aplicativo da aba Pai Rádio Digital, né? Inclusive, gente, fica aí uma dica espetacular. Não é um segredo, né? Mas muita gente ainda não sabe. Então, se você não baixou o aplicativo da Rádio Digital, baixa aí. Tem programação o dia todo, coisa que vai abençoar a sua vida. Mande para os seus amigos. Vamos divulgar. A gente tem que espalhar a boa notícia, né? É a boa notícia do Evangelho. E como diz o nosso pastor, agora ele até não está falando tanto, né? Mas ele disse no pessoal do YouTube, então, né? Compartilhe com seus amigos, né? Mande para os seus amigos, acione o sininho aqui do Rádio Digital. Dá um like, se inscreva ali no canal e participe sempre aí. E a gente estava falando aqui nos bastidores antes, aqui com o Gilmar e a Silvia, né? Que pessoas de fora, né? Pessoas de fora da igreja aqui da proximidade, né? Pessoas de Joinville, outras cidades, né? Pessoas de Forquilinha, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, então glória a Deus por isso, né? Por essa ferramenta, né? Uma ferramenta abençoada, que é o YouTube, que é também o aplicativo da Rádio Digital. E até tu comentou antes, né? Qual é o horário, que dia que é que eu queria assistir e tudo mais, né? Como é importante, né? É muito importante. E muitas vezes a gente acaba, nem dando tanta atenção, né? Ou a importância devida, necessária, que é realmente esse programa, é uma bênção, não só o nosso, eu estou me referindo a todos, né? Sim. A toda a programação na realidade, toda a programação, né? De domingo que tem com o Gesiel, exatamente. Não diz nome, amor, senão tu vai... Que é a parte gauchesca, tradicional ali, que são 2 horas de programa, das 10 da manhã até o meio-dia. Tem o nosso amigo ali, o Dante Bragato Neto, né? A parte esportiva. O André Eleutério, a partir de 1º de março, vai começar também. Vai ter o Imersão, que é o dos jovens, então. Então vai ter vários aí. Vai ser muito... Vamos pegar todo mundo aí. Né? Mais maravilhoso, né? Inclusive, aproveitando o gancho também de baixar o aplicativo, você que não tem o aplicativo do Aba Kids também, né, para sua criança tá assistindo coisa de qualidade, baixa aí também o aplicativo do Aba Kids. Vamos lá, então.
Nós queríamos que vocês contassem um pouquinho sobre o curso, né? Que vocês tiveram uma experiência, né? O deles não é comum, gente. A gente não tem condições de fazer isso, mas eles fizeram o curso 2 vezes. A gente abriu uma exceção. O amor botando nós no mato, né? Você tinha combinado que não era para falar que era 2 vezes, né? Mas assim, né? aqui é importante esse casal, né? Porque eles já caminham conosco há algum tempo, né? Foram da primeira turma, né? Glória a Deus, né? Da turma que fez o Poder da Aliança, né? Conosco. Nós inauguramos, né? O curso. Exatamente, foram as cobaias e passaram, né? Passaram no teste, né? Gostaram tanto, por isso que fizeram de novo. Não foi porque reprovaram, é porque realmente eles gostaram bastante, quiseram refazer. O Gilmar e a Silvia eram um casal que já ministravam outro curso, né? Que não é da Abapai, né? Não tem problema de falar nenhum. Nós também já ministramos, né? E já ministramos também. É uma bênção também para muitas igrejas utilizam, né? Que é Casados para Sempre. Eu acredito que você que talvez está nos ouvindo, nos assistindo, talvez ou já fez, já ouviu, né? Alguém falar, é uma bênção. E como a gente já falou aqui, né, amor, aqui no programa mesmo, o Poder da Aliança nasceu porque era algo do Senhor para quem congrega conosco na Abapai, né? Então, nada contra o Casados para sempre, o Aliança, cursos bênçãos, são ferramentas, né? E são aplicadas corretamente, são eficazes, né? Trazem resultados, mas a gente entendeu que para nós, né, para o momento que nós estamos vivendo como Abapai, como igreja Abapai aqui, a comunidade de fé, o Poder da Aliança ele se aplica da melhor maneira possível. Então, vamos deixar vocês falar inclusive, um pouco amor, só pegando o teu gancho ali, que Deus nos deu uma palavra, né? Que nasceria um curso nosso. E a gente tem entendido caminhar conforme a nuvem. Então, a gente obedeceu. E a gente viu que, para nós tinha algo diferente. A gente utilizou muito o curso, né? A gente ministrou, não sei, 3 anos, eu não lembro. O curso Casados para Sempre foi uma bênção. Só que hoje, quando Deus muda a direção, a gente acompanha, né? Mas a gente quer incentivar você, de repente que é de longe, que não tem o nosso curso ainda. Inclusive, nós temos uma especialização para líderes e pastores de casais que quiserem ministrar na sua igreja. A gente também vai fazer, provavelmente no meio do ano, a gente vai estar dando uma data aqui para especialização. Então, se você líder de casal, você pastor de casais que quiser fazer essa especialização, poderá também ministrar na sua igreja o nosso curso, o Poder da Aliança. Que a gente fala nosso, porque Deus deu, mas na realidade é para toda a igreja, né? Exatamente. Então, deixando bem claro que é para qualquer igreja, né, qualquer denominação, né, que professa a mesma fé em Cristo Jesus. Então, é só ficar atento aí nas redes sociais, né, nos anúncios aí, que logo, logo em breve a gente vai estar ministrando, né? É uma sexta-noite, é um intensivo, né? Sexta-noite e sábado o dia todo. É isso aí. Inclusive, vocês já nos ajudaram uns, né? Já. E provavelmente vão estar ajudando de novo quando a gente fazer. Amém, estamos aqui. A gente, na verdade, é igual piolho de feira, né? Não pode ter um movimento que a gente tá junto, na verdade. É que a gente gosta dessa piolho de feira, nunca tinha ouvido, não. Porque a gente, como a gente foi ganho para Jesus no curso Casados para Sempre, Uau. Então nós dois estávamos nos separando em 2001. Então Glória a Deus. Um casal nos convidou para fazer o curso. E eu, na verdade, fui fazer o curso para a Silvia não ter um argumento de dizer que eu não tentei, mas a minha decisão já estava certa de me separar. Uau. Em 2001. Só Deus, né? A Duda tinha 21 anos, então, que faz isso, aninho, mais ou menos. E aí eu estava decidido, nós não tínhamos mais comunicação dentro de casa, tinha acabado tudo, né? Ainda existia o amor, porque o amor, por mais que ele tá lá morto, ele revive. Não, inclusive, Gilmar, falando isso, essa semana, né, amor? Teve uma pessoa que perguntou, eu fiz uma caixinha, né, lá no nosso Instagram, de perguntas, uma pessoa falou assim, você acha que o amor acaba? Eu até mencionei, né, 1 Coríntios 13, que fala, o amor jamais acaba. Não acaba. Pode acabar tudo. Pode acabar o respeito, a comunicação, a paixão, mas o amor tá lá. Sempre. Só que tu tem que dizer sim, que foi o que vocês fizeram. Na verdade, a gente, desculpa, Ângelo, só para completar, o amor, eu vejo ele, uma forma mais sintetizada de falar, é igual um carreiro onde o gado passa. Se ali tem a grama, então o gado, de tanto passar em cima, ele fica aquele carreiro seco. Se você tirar o gado uma semana, tu vai ver que a grama brota de novo, porque ela tá ali, a raiz dela tá ali. Sim, porque e daí assim é o amor também. E o desgaste faz com que a gente pense que é o amor acabou. Ele tá adormecido.
porém não morto. Sim. Tanto que a gente fala, né? Tem casais quando a gente não é contra, né? E eu já vou dizer que eu não estou batendo em ninguém de segunda aliança, mas a gente luta até o final pela primeira aliança, né? E tem casal que diz assim, mas não dá, não deu, não tem jeito, mas você se submeteu a Deus? E tem até uma pesquisa que o Dirceu já viu que casais que se submetem a Deus, que dizem sim para um curso como esse, até mesmo sem querer, como tu diz, é a última, né? Teve vários casais que a gente ministrou agora o curso que falaram, essa é a nossa última esperança. E daí eles falaram, e depois nessa pesquisa constataram que casais que esperam são 5 anos, amor. 5 anos, exatamente. Se desse uma chance, né, para tentar continuar, então, sei lá, vamos dizer que está com problema com 1 ano de casado, 2, 3, 4 anos, né? Então essa pesquisa comprovou, através de pessoas que separaram e pessoas que permaneceram juntas, né? E comprovado cientificamente, não foi uma pesquisa aleatória assim, né? E comprovou que realmente as pessoas que se separaram, elas perceberam que se elas tivessem dado uma chance, feito um curso, de repente, Casados para Sempre, Poder na Aliança, enfim, qualquer coisa. Buscado ajuda, né? Buscado ajuda, indo para Deus também, né? Buscado a presença do Senhor, eles teriam permanecido juntos, né? A pesquisa eu creio isso. nisso porque quando a gente fez o curso, na terceira aula, a gente já viu o quão errado nós éramos. Porque eu acusava ela. Sim. E ela me acusava. É o que a gente sempre faz, né? É automático. Então, eu tô eximido de erro. Uhum. E a errada é ela. E, na verdade, ela achava que o errado era eu. Sim. E assim vice-versa. Sim, então, no curso, a gente entendeu que 50% de cada lado. Inclusive, tem uma aula, só que essa aula é do nosso curso online, né? Que a gente chamou uma psicóloga para dar esse e ela ensinou isso, que é uma coisa que a gente tem ensinado, né, amor? Que ao invés de você... Conjugue o verbo. Qual é o primeiro do verbo? Eu. Uau. E a gente sempre olha... É isso aí. Né? Primeiro vem eu. É verdade. Então, a gente tem ensinado isso. É um princípio já. Porque se você olhar para si e entender, o problema não está em mim. O que eu posso fazer para fazer ele feliz? Não o contrário, né? Porque ele estando feliz, eu serei feliz, né? E esse é o maior segredo da aliança. Você faz tudo sem esperar nada em troca. Verdade. Né? E é o amor de Cristo. Você casou, muitas pessoas, eu casei para ser feliz. Não, você casou para fazer o outro feliz. Casou errado. Já casou pensou errado. assim, né? Isso é um contrato. Eu vou comprar um carro porque eu quero ser feliz com o carro. Então, tu compra do jeito que tu quer. Exatamente. Sim. E o casamento é o contrário. É uma aliança onde você não espera nada em troca, você faz tudo e não espera nada em troca. Sim. E, além disso, tem o quê? É uma construção diária. Porque o casamento não vem pronto. É uma construção diária. Então, todo dia você tem que construir um pedaço. Isso. E a própria palavra de Deus diz que, que basta o seu dia o seu próprio mal. Então, o mal de hoje não é o mal de amanhã. O casamento é uma estrada não pavimentada, que Exatamente, vai pavimentando você vai dia pavimentando após dia. todo dia. Tem dia que você vai acordar para pavimentar, tem um baita de um buraco na tua frente. É verdade. Ou você cai dentro, ou você tampa ele, trata ele para você continuar andando. E muitas vezes a gente cai dentro. Aí entra inveja, entra mentira, entra engano, né? E um entra quer vencer o outro, diálogos, né? Não coisas quer. escondidas. São coisas escondidas, entendeu? Como o pastor fala, vocês do próprio curso falam, celular. Eu, glória a Deus, e a Silvia, nós não temos senhas. Sim. Ela tem a senha do meu celular, ela tem acesso, ela abre o meu celular a hora que ela quer, eu abro o celular Mas dela. isso é ser transparente, É ser transparente, não tem nada. E pegando o teu gancho ali, falando do amor, né? Eu lembrei uma coisa que o pastor Zezinho falou algo, e ele sempre menciona, né? Vocês conhecem, né? Que ele já veio aqui. Sim. E eu acho muito pontual a maneira que ele fala isso, que na realidade o amor foi banalizado por quê? Por isso que eles acham que o amor é misturado com sentimento e amor não é sentimento. Amor é uma pessoa, é Jesus. E hoje em dia a gente diz eu amo sorvete, eu amo um carro, eu amo tal coisa. E não é esse amor. A gente está falando de um amor ágape, né? Sim. É totalmente diferente. Então as pessoas elas distorcem porque elas não conhecem o significado desse amor que a gente fala que é a aliança do casamento. Né? E no Verdade. curso que a gente fez com vocês, da Aliança, né, o Poder da Aliança, a gente enfatizou um pouco mais a respeito disso, eu conversando com a Silvia, que a gente já tinha esse entendimento e hoje tem cada vez mais. Que o amor e o perdão, ele é uma decisão. Você decide amar. Você decide perdoar. Não é um sentimento. Ele não vem... Tu não vai acordar de manhã, que dia lindo, hoje é um dia bom para perdoar. Não vai acontecer isso. Hoje é um dia bom para amar. Não vai ser. O teu testemunho, Verdade. Silvinha... Não tem como. É uma Deixa eu só decisão. terminar. O teu testemunho sobre a consequência do perdão,
Lembra que tu me deste? Sim. Porque ela dizia assim, Lani, na época, eu perdoei o Gilmar, mas eu não conseguia perdoar a consequência do que causou. E um dia, né, porque o Espírito Santo é assim, né? Um dia eu lá em casa, eu disse, amor, Deus deu um tema, que é o próximo módulo do nosso curso online, até inclusive. Aí as consequências, vivendo as consequências do perdão. Uau, que top. Então é um módulo que tu vai ver Uau. e daí tu já vai lembrar, contribuir. Ai, gente, que bênção. Porque- Senhor, né? Foi o Isso Senhor, é o é Senhor. bacana, até a Silvia depois pode conversar a respeito disso, porque como nós fomos alcançados no casamento, então tudo onde tinha evento para casamento nós estava dentro. Sim. Já era o pré-requisito, era um curso para casais, nós estávamos lá. A gente sempre amou. A gente tá? sempre queria mais e buscar mais. A gente fez vários cursos, vários seminários para casais, nós estávamos juntos, porque a gente queria descobrir, queria aprender mais sobre isso. E quando a gente entendeu essa parte do perdão, da consequência e da... Perdão, consequência e a... Tem mais uma situação... A justiça. Injustiça. Injustiça. Então, Perdão, a nessa aula a consequência gente é abordou injustiça. isso, que daí a gente abordou Que na legal. realidade as consequências Top. positivas e as negativas, porque não são Sim. só as negativas, né? Sim. Tem a positiva. Quando você diz sim, Uhum. você também vai receber algo, né? Sim. E uma coisa que eu acho linda, né? Quando Deus nos dá uma instrução, a gente acha que, eu vou fazer para agradar a Deus. Não. É pro teu próprio bem. Ele te manda jejuar para quê? O teu corpo vai fazer Sim. bem. mesmo. Ele te diz, perdoa, por quê? Eu vejo benefício. da mesma forma que tu. O benefício. perdão é uma decisão. Mas se tu for analisar, é mais profundo que isso. Por quê? Além de ser uma decisão, o perdão vem da nossa origem. E Jesus é perdão. Ele começou já nos perdoando. Morreu na cruz por nós. Então, de que origem nós somos? Eu lembro sempre daquela palavra que Jesus fala para os discípulos, né, chama eles de Boanerges, diz assim, de que origem vocês são? É porque eles querem tocar fogo, né? Lá nos samaritanos, enfim, né? Às vezes a gente quer tocar fogo nos aí, né? E daí, quando a gente toca, a gente tem que se arrepender e pedir perdão. Então, eu acho lindo isso, que além de ser uma decisão, quando a gente diz que é de Cristo, de verdade, então tu vai perdoar. Tu sabe, Lani, que o perdão, para mim, foi algo assim que o Senhor mais trabalhou na minha vida, foi essa questão do perdão. Né? E hoje, para mim, eu sempre falo, quando eu converso com alguém, eu falo que, para mim, é fácil perdoar às vezes? Não, não é fácil. Mas quando eu lembro do que Jesus passou na cruz, foi humilhado e não merecia, Uhum. quem sou eu? Porque normalmente quando a pessoa não quer perdoar é porque ela se acha vítima. Sim. Ela acha que ela não merecia passar por aquilo. E tá massageando o Sim, ela se ego, né? coloca num lugar de vítima, né? E dizer, mas eu não mereço isso. Isso, Uhum. mas quando tu olha para Jesus, meu Deus, quem sou eu? O que eu passo aqui não é nada do que ele passou por mim. E é essa tão a lindo que eu mensagem. lembro que eu falei pro Dirceu, sobre isso aí eu falei pro Dirceu essa semana, que Deus falou muito comigo sobre fé. E sobre a justiça própria da gente, né? Daí, do nada, o Espírito Santo no meu devocional me deu aquela palavra de que Abraão teve fé e isso lhe foi imputado em justiça. E essa palavra, todo mundo aqui já não ouviu. Sim. Só que dessa vez Deus destravou algo que eu nunca tinha visto. Ele disse assim para mim, filha, para você ser justificada por mim, você tem que ter fé. Então exercita a tua fé. Não só fala, vive a fé. E a gente tem estações na vida, né? Nós estamos passando por uma estação meio apertada, tá? Algumas coisas que a gente tem uns ajustes para fazer. Boa razão, né? Uma boa razão. Com certeza. E daí eu disse, ai Deus, e teve um dia que eu tava assim, Silvia, meio que lambendo a minha ferida. Ai Deus, de novo, apertado de novo, Jesus. Eu disse, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. E comecei a agradecer, porque o Mateus estava na faculdade e comecei a mudar, ressignificar aquilo. E dizendo, Deus, põe a minha fé em ação. Porque o Senhor disse, eu vou sustentar, eu vou suprir todas as coisas. Tá folgado? Não tá. Tá faltando alguma coisa? Não tá. E sempre socorre, nem que seja nas últimas do segundo tempo, né, amor? É verdade. Ele vai lá e diz assim, ó, eu vou mostrar que sou eu. Então, o que é isso? Fé. E fé que Abraão recebeu, ele foi justificado porque ele teve fé. A palavra de Deus diz que o justo ele vive pela fé. Mas A salvação vem pela fé. tudo é pela fé. Tudo é pela fé. E uma das que você estava falando ali, eu vejo que a chave de tudo isso é o perdão. Porque o Verdade. perdão é a chave. Jesus, ele morreu para nos Perdoar. perdoar. Ele perdoou os nossos pecados. Foi todos perdoados na cruz. Todo o trabalho que ele fez foi para quê? Para que nós fôssemos perdoados da nossa condenação. Uhum. E a mesma coisa hoje. Tudo é pelo perdão. Se eu não perdoo o meu irmão, eu vou estar agarrado com ele. Eu vou estar carregando um fardo que não é meu.
Né? E muitas vezes a gente está carregando fardo, carregando pesos que não são nossos. De raiva quando a gente começou a ter essa dinâmica, eu e a Silvia, muitas vezes ela não conseguia falar e não conseguia liberar perdão para mim. Muitas vezes ela liberava o perdão rangindo os dentes. Eu te perdoo em nome de Jesus, mas com os dentes rangindo. E nós orávamos, porque assim, eu nunca bati na Silvia. Nós nunca tivemos briga de agressão, nunca. Mas verbal, sim. Verbal. Então, as palavras que nós proferimos era pior que se tivesse dado um tapa. Exatamente, fere muito mais. Entendeu? Porque eu sempre digo que a pedrada, quando ela dá de perto, ela dói mais do que quando é de longe. Sim. Entendeu? Porque se é uma pessoa que a gente não conhece, o cara não sei nem por que ele fez isso. Amém, Agora, Deus a pessoa abençoe, que está Jesus do pega meu ele. lado, que está Que andando mora comigo, junto, que me conhece. Né? Dói muito mais. E isso acaba trazendo um transtorno muito maior. Então, a gente decidiu fazer o quê? Apenas oramos. Para aqui a conversa, para tudo. Me dá a mão aqui, vamos orar. Senhor, eu peço perdão, libero perdão para a Silvia de todo sentimento nesse momento e tal. E ali nós deixávamos o Senhor fazer. Eu ia para a fábrica, ela ficava lá parada, então, às vezes ela ia para o quarto, me enfiava a cabeça no travesseiro, gritava, mas era ela e Deus. Entendeu? Mas o perdão foi colocado. E aí posição, né? Exato. E olha só, isso no mundo espiritual. A liberdade para o Senhor trabalhar. Sim. E no mundo espiritual abre uma janela. E um detalhe muito forte é perdão, não é desculpa. Sim. Não é me arrependo, me desculpa, eu fiquei com remorso. Não, é perdão. Perdão é perdão. Não adianta que o Silva me desculpa, não. É pedir perdão. Né? E o perdão verdadeiro, ele tem que trazer um perdão, ele tem que trazer um arrependimento genuíno do que você fez. São os frutos, né? Porque se você só pediu perdão e ficou com remorso, o remorso amanhã te leva a fazer de novo. Arrependimento, né? O arrependimento tem que ser genuíno. Você vai ver que você pode até ser tentado de fazer de novo. Mas vem aquela mensagem na tua... Você já pediu perdão. E é tão lindo que quando a pessoa se posiciona nesse lugar, você percebe que você começa a ver os frutos do arrependimento, né? Porque vai ter fruto. Aí você vê, olha, fazia isso, não faz mais. Aí, tipo assim, isso aí vai gerando uma credibilidade. E também a pessoa que perdoa, ou a pessoa que pede perdão, tem que ver que é um processo, né? Vocês demorou, todo mundo. E a gente não pode querer, a gente tem que parar de querer fugir dos processos. E teve uma outra coisa que foi fundamental na nossa vida, tanto na minha como da Silvia, mais na parte dela, porque ela repetia muito isso. Ela falava assim, tu nunca vai mudar. A palavra tem poder. Eu fazia ela, nunca vai mudar. Tu nunca vai fazer isso, tu nunca vai fazer. Um dia chegamos do culto, eu falei, enquanto você ficar proferindo que eu nunca vou mudar, eu não vou mesmo. Agora, a partir do momento que você começar a olhar para mim e pedir para o Senhor, muda ele, Deus vai fazer a obra. E aquele na hora dia, eu vi Deus falando comigo. Entendeu? Uau. Eu cheguei do culto, foi assim... Saiu assim, como se tivesse... Download do céu. Download direto. Falei, enquanto você ficar falando que eu não vou mudar... E aí parou, não proferiu mais palavras de maldição. Porque daí eu comecei a ir para Deus. Entendeu? Aí quando eu queria falar alguma coisa, o meu testemunho que é do travesseiro, né? Que eu botava a boca no travesseiro para ninguém escutar. E ali eu falava tudo. Eu pedia perdão para Deus, eu dizia que o sentimento que eu estava sentindo dele na hora, que eu sabia que não era de Deus, que era para Deus tirar. E tudo isso foi me transformando. Hoje eu sou uma ovelha muda. Todo mundo que conhece o nosso testemunho de Silvia, não dá para dizer que vocês são as mesmas pessoas. Glória a Deus, né, gente? Porque o nosso casamento é um milagre. Tem outro detalhe, você pode ir ali na rua onde a gente mora, pode ir nos vizinhos. Pode deixar alguém aqui e manda lá pedir lá em casa. Lá. Eles não escutam uma briga da gente, não escutam nada, não tem gritaceira, não tem nada. E somos bem próximos uma casa uma da outra. A gente nunca teve mais essa situação. Agora, se vocês for lá no Paraná, onde nós morávamos, se você voltar lá... Não é bom, não. Eu tinha dó das portas que ficavam tudo frouxas. Ai, gente, entendeu? Deus então, fez um milagre. Se você olhar para trás, tudo que Deus fez na vida da gente é transformador. Glória a Deus. Tá, agora eu quero contar o do maior milagre de agora. Então, manda bala. Porque eu vivi de anos desse milagre, né? Que Deus fez quando a gente fez o Casados, enfim. Mas desde que a gente veio para cá e a gente fez o curso, né, do Aliança até por 2 vezes, a primeira foi ótima, a segunda foi ponto-chave, aonde Deus já vinha trabalhando num ponto da minha vida, que era o meu muro baixo, que era finanças. Eu era uma pessoa totalmente irresponsável. Eu não fazia premeditado, mas fazia inconsequentemente. Tipo, eu não pensava... Isso, eu não pensava no amanhã, eu achava que eu ia dar um jeito. E como eu cresci dessa maneira, sem ter estrutura nenhuma,
de aprender financeiro, que eu sei também que não é culpa dos meus pais, eles também não receberam isso. Então, hoje eu aprendo muito a não culpá-los por mais nada, porque ninguém dá o que não tem, né? Sim. Verdade. Então, eu teria que ter aprendido, mas não, eu acabei não aprendendo. Eu e o Gilmar, nós dois sempre lutamos sozinhos, a gente nunca teve ninguém por nós. Porque os nossos pais não tinham condições, enfim, a gente sempre... E até eu sempre brinco que a gente era meio pinto louco, fazia as coisas e não pensava, né? Não... Tipo, como é que é? Vendi o almoço para comer a janta. Pinto louco é bom, esse é top. Então, tipo assim, eu nunca fazia nada para mostrar que eu era... Não, eu nunca fui orgulhosa nesse ponto, mas eu achava que, tipo, eu só seria aceita num meio se eu tivesse o mesmo padrão. Sim. E essa falta, essa necessidade que de ser aprovada, de ser aceita, de estar com as pessoas, me levava para erros enormes, para buracos horríveis, né, amor? E às vezes era Deus nos protegendo, né? Te protegendo o Gilmar, para vocês não entrarem, mas vocês iam lá com as mãos e faziam. E isso é muito forte. E muitas vezes, o que acontece? Para eu não gerar contenda em casa, como ela já tinha feita, o que acontece? Eu tampava o buraco. Ia lá, apagava, resolvia. Daí no fim era um erro em cima de outro erro. É que daí botava um fardo nas minhas costas, eu para não envergonhar ela ou para não gerar uma briga dentro de casa por conta daquilo, eu ia atrás limpando a sujeira. Sim. Tá entendendo? Até que um momento que ela conseguiu entender isso. E foi uma sucessão de várias coisas que aconteceram, sabe? Porque como a gente nunca teve uma instrução, então esses cursos que nós fizemos, a gente foi aprendendo. Sim. Foi aprendendo. E aí, quando veio fazer o curso com vocês de novo, tinha coisas que tinha sido, ao longo do tempo, quando você recebe muita ferramenta, às vezes tem ferramenta que você não usa. Às vezes você vai dentro de casas, que os caras têm um monte de ferramenta, mas tu olha que eles não usam, as ferramentas estão só guardadas. Sim. Porque os cursos de nada adianta se você não usar as ferramentas que é dada. Exatamente. Entendeu? Porque você pode vir aqui fazer um curso de 1 ano com vocês, com tudo que se imagina de casamento. Se não colocar em prática, de nada adianta. Exatamente, pegando teu gancho ali, né, o curso Legado, que é o online que a gente faz, né, é 1 ano. Sim. Então tu pode fazer esse curso o ano todo, né, mesmo que tu vá ali, tu preste atenção ali, que é tudo gravado ali, né, que é online, e tu faça, mas tu não pratica, não põe em prática isso aí, não vive isso aí, não adianta nada, é igual vir no culto, né, ouvir a ministração abençoada do pastor Thelma, pastor Vive, que é uma pregação maravilhosa, né, o culto de mulheres é uma bênção, né, apesar que dá poucas mulheres, amanhã. Os homens é muito mais, né. Mas e depois sair daqui e lá fora já começar, de repente, né, falar palavra de maldição, né, como vocês trocavam, né, que tu não vai dar nada, tu não vai ser nada, para o filho, né, amaldiçoar, porque tu é igual ao teu pai, igual a tua mãe, ou teu avô, enfim, né, aquelas coisas que a gente ouve e vê em muitas casas, infelizmente, né, a pessoa não tem maturidade, não tem entendimento da palavra, né, então não vai adiantar de nada. O que adiantou ficar ali 2 horas num culto, bênção, recebeu, foi abençoado, depois foi lá fora e perde tudo que recebeu. É a mesma coisa que você fazer uma faculdade de medicina, ficar 9, 10 anos na faculdade, terminar a tua faculdade, você trabalhar de office boy. Trabalhar em outra coisa, e nada adiantou tudo aquilo. Infelizmente tem pessoas que fazem isso, medicina, engenharia, mas quando não fazem uma né? direção de Deus, né? E uma das coisas, se vai pegando teu gancho ali sobre o financeiro, né? Que eu acredito que foi uma das aulas que vocês mais tiveram, além do perdão, né? Nessa segunda foi mais essa aí. E eu lembro que agora, né? Na situação de agora que a gente estava vivendo, que eu entendi assim, a gente já sabia disso. E a gente ministra muito sobre isso. Só que Deus disse assim, vocês precisam sentir isso na pele. Eu senti na minha pele, porque eu disse eu mais tranquilo com relação a isso. Eu queria ir para a escola do clamor, a gente tinha feito um monte de plano, nós íamos, tipo assim. E daí eu via minhas amigas indo, daí eu via as pessoas que eu amo junto, indo lá, e eu disse, eu vou estar junto, e vai ser só respirar Jesus 24 horas por dia. E vocês me conhecem, né? Que eu sou bem Maria, né? Então, e eu disse, amor, acho que não vai dar pra eu. Não, vai dar. E o Espírito Santo, não vai dar. Eu disse, mas eu tenho fé até o final. E o Espírito Santo, não vai dar. Aí depois eu fui entender, né? Aquilo que a gente tanto ministra, que é a coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Não era agora. A gente já teve anos atrás, né? Lá no início, quando o Thelma e a Vivi foram, a gente foi com eles só na conferência, né? Eram 5 dias na época. 7, né, amor? Era uma semana. Era uma semana a conferência antes, agora é só 3 dias, né? Então a gente ficou 7 dias e não era na Lagoinha. Então a gente estava naquele ambiente profético que eles viveram lá. Era melhor, assim, ao meu ver, né? Porque daí tá tudo no mesmo lugar. Então foi, assim, extraordinário. Aí eu disse, tá, Deus, tudo bem. Aí, mas no dia, eu confesso
Que eu tive esse sentimento que tu falou ali, né? Eu queria ser aprovada por aqueles que estavam lá. Então, eu queria estar lá. E não é só o sentimento de aprovado. Eu ia receber o que eles estavam recebendo. Sim. Aí o Espírito Santo, assim, para mim. Mas quem disse para você que eu queria vocês lá? Então, a coisa certa, no tempo errado. Às vezes tem um retiro. Não tem condições. Amém. Se for para você ir, alguém vai te abençoar. Hoje eu entendo dessa forma. Só que antes a gente dizia, a injustiça, né? Ai, tanto dinheiro, por que não me dão? Vai dizer que nunca ninguém pensou isso quando tá apertado. Aí o Espírito Santo disse, eu justifico, eu sustento e é da minha maneira. Eu preciso trabalhar algo na tua vida. Eu acho que no fim o Dirceu entrou de gaiato, porque ele já é trabalhado nisso. Porque eu ainda faltava coisa pra... E a gente é um só, né, amor? E no curso... Somos um só. Na alegria e na tristeza. Nesse curso, uma coisa também chamou bastante a nossa atenção, aquilo que nós já vimos escutando na igreja, né? O que você acabou de falar. Com relação às estações. As estações. Sim. Você respeitar a estação. Sim. A uva não dá uva o ano inteiro. Sim. Né? Cada estação tem a sua... Cada planta tem a sua estação certa. Verdade. E às vezes a gente quer frutificar o ano inteiro. Não dá, né? E tem momentos que, de repente, é momento de retrair, é momento de avançar. Sim. Né? Então, tem momentos que a gente tem que ter esse entendimento. Que não é um momento de avançar, às vezes é um momento de retrair, Sim. de retroceder. Porque o retroceder, às vezes, é bom, é viável. Sim, né? Porque se é a gente- necessário, né? Sim, porque Necessário. quando Jesus decidiu voltar para Samaria, quando Lázaro estava praticamente morto já, e Jesus falou para ele, já está morto. Ele falou que estava dormindo, e os discípulos estavam perturbando, e ele falou, então está morto, certo, beleza, ele está morto, acabou. E vamos lá, e vocês vão ver o que vai acontecer. Jesus, os discípulos dele, você está maluco, né? Vamos voltar para lá, porque o pessoal quer nos matar. E aí Jesus falou assim, não tem o dia 12 horas, e não tem a 12. Ele falou que anda na luz não tropeça. Então ele estava falando que de tempo. Sim. Ele ia andar de dia, de noite ele se recolher. Então tem um momento que a gente tem que andar, mas tem um momento que tem que parar. E essa de retroceder, como tu falou, né? É igual uma flecha, né? A mesma flecha coisa. para ir para longe, ela Ela- tem que primeiro vir Quanto para mais trás. ela retrocede, mais longe ela vai. Exatamente. Foi Quanto tão mais para pontual. trás ela vem, mais longe ela exato. vai. Né? Então, assim, como a gente estava habituado há muito tempo ministrando casados, ministrando outras coisas, trabalhando com o grupo de casais, ministrando, a gente sentou para escutar. Uhum. A gente não está movimentando, desde que nós viemos para a aba, nós não pegamos nenhum ministério, nós estávamos com um grupo de convívio, depois paramos. Então, a gente está escutando. Sim. É um tempo que a gente está aprendendo, reconstruindo, desconstruindo alguma coisa para continuar avançando. Amém. Entendeu? Isso é maravilhoso. Porque quando você está só naquela loucura, só andando, chega um momento que você está cansado. É verdade. E aí você está fadigado. E quando a gente está cansado, não tem tempo para escutar o que Deus quer falar. Isso é muito verdade, pontual. verdade. E é uma construção diária, né? É uma todo dia. construção diária. Agora, tipo, se a pessoa perguntar, mas, né, tanto para vocês, para nós, mas e aí, vocês gostam dessa situação? Claro que não, ninguém gosta, Não, né, de de forma retroceder. Eu só gosto da estação ninguém boa, pera gosta lá. de ser expulso, ninguém gosta de, tipo, tu tá lá, vamos dizer que tem vamos botar assim, num grosso modo, falar de cargo, né, ou de visibilidade, que de repente, títulos, exatamente, como vocês eram líderes, né, de casais e tudo mais, daí depois retroceder para estar ouvindo outras pessoas, né, ou o próprio grupo de convívio, né. É claro, isso aí para a pessoa, para a carne, né, para o ser humano, isso aí é desconfortável, né? Mas como tu falou, né, Gilmar, isso aí muitas vezes é necessário para aprendizado, para amadurecimento, para crescimento. Reciclar. Né? É. Muita coisa. Exatamente. Porque como a gente falou de ferramentas, tem tempo que de repente a gente esquece no dia a dia. Porque é muita Sim. coisa ao mesmo tempo. E vai até no automático. Automático, você entra automático, isso é normal. Você entra no automático. Amor, me lembrei agora daquele fato que ocorreu, que já não é a primeira vez, né? Mas que, graças a Deus, a gente foi muito desconstruído desse negócio de cargo, de posição, de títulos, né? Só que a gente percebe, assim, que muitas pessoas que vêm para cá hoje, ou pessoas de fora que vêm aqui, né, na igreja, perguntam, por que vocês não têm o PR na frente de vocês? Até uma pessoa perguntou para nós sobre o nosso livro, né? Por que não tem o PR ali na frente, pastor Dirceu, pastor... Aí o Dirceu disse assim, olha, a gente não tem esse coração. Nós somos o Dirceu e a Lani, antes de ser qualquer coisa. Então, eu não preciso dizer, igual muitas pessoas têm a necessidade. Eu não estou dizendo que você não pode colocar. Pode? Sim. Você é livre. Sim. Mas tem a necessidade. Eu sou o pastor fulano de tal. Não, eu sou fulano de tal. Porque antes de você ter um cargo, uma função, uma profissão, a mesma coisa de Dirceu, eu sou engenheiro tal. Não, eu sou o Dirceu. Depois disso, os dons, profissões, cargos, títulos vêm depois.
Só que a religião nos prendeu muito nisso. E daí eu lembrei nisso no gancho que tu falou, né? Vocês estavam muito ativos no ministério como líderes, como pastores, cuidando, né? Porque um líder de casal nada mais é que um pastor, porque ele tira muita carrapato, né? Dos casais aí, a gente sabe. Então, o que acontece? Deus disse assim, não, filhos, eu tenho mais coisinhas para tratar com vocês, o título vai ficar lá descansando, e na hora que eu quiser eu aciono. Sim. E a obediência que vai atrair a bênção do Senhor na vida de vocês. Tu sabe que, só deixa eu completar aqui, amor. Quando a gente veio, né, para a aba, em seguida o pastor Telmo nos entregou uma palavra. E nessa palavra o Senhor falava que o pastor Telmo, eu já vi vocês passar por vários desertos. Deus me mostra que vocês passaram por pequenos desertos. Mas vai ter um deserto agora que é Ele quem vai levar vocês. Uau. Porque Ele quer cuidar da casa de vocês. Então, Ele quer que vocês voltem a cuidar do rebanho que Ele confiou a vocês, que é a casa de vocês. Ele vai estar cuidando do nome de vocês, Ele vai estar cuidando de tudo. Mas vocês precisam, se vocês têm um coração pastoral, mas esse é o tempo de... eu e a Duda se olhamos, achamos assim, não, nós estamos já passando por isso. Coitada. Era só o início do iceberg, a pontinha. Era só sabe de nada. Então, tipo assim, porque quando a gente veio pra cá, eu vim com esse coração. Porque assim, eu errei muitos anos, meu Deus, até eu vim pra cá. Eu era uma pessoa que errava constantemente e achava que não estava errando. Sim. E quando eu vim para cá, eu vim com esse coração. Eu falei, Senhor, é o último lugar, é a última chance. Porque uma vez a Vivi foi me visitar, fazer a unha comigo, e ela conversando, e eu já amava eles, já conhecia eles daquela época, eu escutava na época os áudios que ela mandava. Do audiobook. Isso, né, que era as esposas que oram. Esposas que oram. Isso, então eu estava naquele Uma bênção. grupo. E ela veio conversar, só que eu era tão ativa, eu e o Gilmar, a gente sempre amou tanto servir. E ela veio com toda aquela calma, aquele amor, falando que isso não era, né? Ela me mostrando que não. Aí eu pensei, gente, se eu for andar com eles, eu não vou servir nunca, isso vai me matar. Eu pensei, eu tinha medo de não servir, porque na minha cabeça, se eu não servisse, eu não estaria agradando a Deus, eu não seria aceita. Então era algo muito encruado, né? Olha só, você podia ter já... E na verdade, o grande problema disso é que... Parece uma carniça que não sai da gente. O tempo que nós congregamos no ministério 18 anos. E nesse ministério... Então, a gente sempre tinha, assim, que você trabalhava, tinha que trabalhar, tinha que estar em atividade, tinha que estar em movimento. Mas e você, como é que você está? Não importava se você estava de arrasto caindo, Sim. Mas você tinha que estar trabalhando. Tá entendendo? Então, isso fazia o que? Acabava prejudicando porque você não era tratado. Você não vinha para um lugar de tratamento. Vinha de qualquer jeito, né? E daí tu ia ferido, feria as pessoas. Feria outras pessoas. A gente acabava, na verdade... sendo crente, aquele que o pastor fala, quando sobe no púlpito, não desce dali. Quando desce do púlpito, tomara que ele não suba mais. Meio que assim, né? Eu vejo isso hoje, infelizmente. Mas Deus foi tão bom, porque Deus ouviu minha oração. Quando a gente teve um tempo com o pastor Telmo, quando ele começou a conversar conosco, eu poderia me desesperar na hora, mas o Gilmar acho que sofre mais que eu, mas era um pedido meu. E eu vi Deus falando. Eu vi assim, é Deus. Eu sei que é uma resposta. Mesmo sendo não a resposta que tu queria ouvir. Não da maneira que eu queria, mas foi uma resposta. Sabe que ontem a gente teve uma resposta de algo e que a gente vinha orando, mas a gente não pensava que ia acontecer dessa maneira, né? E aí não é uma resposta aparentemente positiva, mas não é uma resposta negativa. Daí, na hora, a gente ficou meio triste com a resposta tal. Daí eu disse, amor, não podemos esquecer, a gente orou sobre isso. É a resposta de Deus. O sim ou não pertence ao Senhor. Quando você serve ao Senhor. Só que na hora, assim, Deus me trouxe sua memória. Mas quer dar o desespero? O que nós vamos fazer agora com isso? Que a gente tem algo na mão e tal. Na hora, Deus já deu direção do que fazer e tal. Quando a gente entende, é diferente. A diferença de a gente se submeter à direção de Deus, né? Que hoje eu entendo isso. Sim. Não é a direção de homens, é a direção de Deus. Eu vejo que isso é algo que mudou muito a minha vida. Porque se é algo que eu falo sempre, quando pergunto pra gente daqui, eu falo, gente, lá tu aprende a depender de Deus e não de homens. Porque, infelizmente, eu sei que não é culpa das outras igrejas, porque elas aprenderam assim. Sim. Hoje eu entendo, eu sempre falo assim para as pessoas, perdoem se você está machucado, porque é igual os pais. Sim. Ensinam errado porque aprenderam errado, eles não fazem aquilo com a intenção, eles acham que estão certos, né? Então, né?
Mas quando tu vem pra cá, é algo diferente. E eu acho tão lindo isso, porque tu aprendeu isso, né, Silvia? Isso. Que eu lembro que às vezes ela me pede uns conselhos, teve um dia que eu disse assim, não, te levanta daí, tu não é isso aí que te disseram, tu sabe que tu não é, pra que tu vai ficar triste? Aí ela, ai, né, verdade. Eu disse, tu sabe que tu não é isso? E pronto, e vai lavar esse teu rosto, e vai servir a tua família, né? Assim. E quando a gente é curada, a gente é igual a sogra de Pedro. Vai, levanta e vai servir. É isso aí. Tu já é curada, só que tu tá vivendo o processo, te levanta daí. Aí depois no outro dia, lá, Ilane, obrigada. Tipo assim. Mas às vezes eu preciso ouvir isso, né? Eu acredito que por isso que a gente precisa um do outro, né? Isso. Às vezes a gente precisa se lembrar, olha, tu lembra quem tu é filha, tu é filho. Sacode aí, tu tá passando por isso porque é necessário pro teu crescimento. E o fato de tu receber a submissão do Senhor, né? Se submeter ao Senhor. E como eu disse no curso ali, quando veio a parte do financeiro, que eu achei assim uma aula que falou muito comigo, mostrando, né? Porque como eu já estava no processo, aquilo só fortaleceu. Glória a Deus. Né? De eu entender nosso cafezinho, que eu nunca vou esquecer. Vou até falar assim, eu vim assim de seu amor, acho que eu fui dura. Ai, foi ótimo. Eu cheguei em casa, não cheguei. Amor, foi demais o que ela falou pra mim. Olha só, gente, o que é uma pessoa... Eu, às vezes até me envergonho, né? Porque com tantos anos de conversão, às vezes pareço uma criança aprendendo tudo de novo. Mas eu tive uma conversa com a Alane, porque assim, a minha maior dificuldade de pagar uma conta atrasada era o quê? Que eu achava que eu tinha que pagar tudo. Seria desonroso chegar para a pessoa e dar um pouquinho. A pessoa ia pensar, poxa, sabe? Eu ficava com muita vergonha. E eu fui conversando com a Alane falou assim, sede fiel no pouco. Nossa, eu só olhava essa palavra para oferta, para dízimo, mas não olhava num todo. Eu falei assim, meu Deus, é isso. Eu falei, Silvia, sabe aquele lanchinho que tu vai fazer? Não vou fazer, guarda. Que, mesmo que tu esteja devendo, né? Eu falo sempre para quem deve, né? Tá devendo 10 mil. Se você tem 100, começa pelo 100. Nossa, não espere juntar o 10 mil, porque senão você vai torrar tudo e 100 não vai chegar no 10 mil nunca. Não chega nunca. Foi muito forte. E ali eu comecei uma nova estação na minha vida, realmente. Né? Já não saía mais com as meninas, já comecei a ir direto. E eu ainda bem assim, né? Eu bem aquelas bem amigas, eu disse assim, e tem mais uma coisa, tu vai até emagrecer. Que daí não vai ficar fazendo lanche. Não vai comer. Tarde da noite. A reunião das mulheres termina à tarde. A gente ia jantar. Vai comer. Eu tenho ido com elas às vezes, eu tomo uma água. Porque 1h da manhã não é hora de comer. Né? Então, daí ela assim, é verdade, né, Lana? Isso é verdade. Então, gente, então é muito bom isso, sabe? Eu aconselho, assim, olha, os casais, né, que estão ouvindo, mulheres, esposos, que vocês conversem um com o outro e façam um curso. Porque são ferramentas. O curso é milagroso? Não, mas as ferramentas que o Senhor deu para esse casal Glória a Deus. Eu digo para vocês que eu sou prova disso, né? Todo mundo sabe que financeiro para a mulher é uma parte muito difícil, porque a mulher gosta de estar toda arrumada, toda, né? E, pegando teu gancho, precisa também, né? Precisa. Vamos dar uma colher de chá para elas, né? Vamos ajudar elas um pouco, né? E uma outra coisa bacana, que nem no curso, a gente quando fez o primeiro, eu e a senhora chegamos em casa falando, não, que curso mais... tranquilo, nem tarefa não tem nada. Não é porque nos outros cursos tinha tarefa, tinha um monte de coisa. Todo dia tinha tarefa. Na verdade, tinha tarefa, cobrança. Aí chegava na sala, estavam copiando os outros. Nossa, que vergonha. Não faziam as tarefas na hora que chegava na outra aula, copiava não faziam. Dos outros. Chegava na frente do curso, lá no carro, fazendo. Não, fazendo na frente. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba vendo que virava uma hipocrisia. Aí a gente chegou à conclusão entendeu? Que só para inglês ver. Não é verdade? Então, assim, se você não tiver um foco, não tiver um entendimento que a ferramenta ela é dada, se você não botar em prática, não adianta. Não adianta você fazer tarefa e passar a semana inteira discutindo os dois, do que é, como é que não foi, o que é no curso, se não botar em prática. Deus ministrou algo agora no meu coração, tô falando disso. Nós temos um Deus que ele trabalha em gerações, né? Sim. Na nossa época, como é que a gente estudava? Decorava. E fazia isso que a gente fazia no curso, copiando. Hoje, os nossos filhos, eles vão para a escola, eles ouvem, a metodologia é outra. O Mateus mesmo era assim, ouvia, nem estudava, chegava no dia lá, agora na faculdade é outra história, né? Sim. Mas no ensino médio e tal, ele chegava lá e fazia prova e tirava 10, tirava só nota boa. Ele estudava só aquela matéria que ele não sabia mesmo.
Então, o que eu entendo? Que Deus, ele trabalha geracionalmente. Teve uma geração que a gente precisava, porque lembra que nós decorava, depois nós não sabia mais. Não era um aprendizado. Sim. E quem já estudava na época até sabia mais que a gente, né? E até mesmo pelo fato, pegando um gancho nesse você, hoje é muito mais fácil. Sim. Se você esqueceu a matéria, você vai no YouTube, vai num canal, você acha tudo lá. Porque e daí tu entende que a gente tem que acompanhar a nuvem? Acompanhar a estação. Não. E nós não entendia. Perdeu, né? Gente, Já era. Olha, e eu fico tão feliz porque Deus me lembrou isso agora. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. A geração mudou. O método que eu quero... Eu estou dizendo nós, igreja local, né? Sim. O método que eu quero dizer para vocês que a geração mudou, a estação mudou, então agora é outro método. Isso. Para vocês, hoje é isso que vocês têm que viver. Isso. Acompanha, a nuvem está se movendo para vocês isso para aí. cá. E isso é muito forte. E outra coisa também que eu observo muito vamos pegar a nossa geração, né? Que era uma geração que não tinha tanto contato com a mídia, tanto Sim. contato com a parte eletrônica como tem hoje. Então, nós, quando os nossos pais falassem pra gente não, era não. Sim. Não questionava. E não, por quê? E muitas não vezes existia nem isso. falava. Se falasse, Não, e nem a falava. orelha já pegava. Era Vara, só vara. no olhar. Se a gente Exatamente. estivesse fazendo qualquer Tipo, coisa ver- aqui Ah, olhando, não. nós Já já sabíamos que entendi, tinha né? arrumado um crente. É isso aí. Não é verdade? Então, a gente aprendeu ao quê? A lutar mais pelas coisas. Sim. Tudo era mais sofrido. Eu lembro que quando eu era moleque, eu vinha para casa da escola e à tarde, para ter as minhas coisas, eu capinava quintal, eu limpava quintal das Dos pessoas, vizinhos. de professores, eu ia lá, colhia milho, fazia, porque durante o intervalo que eu tinha. E final de ano eu ia para casa dos meus tios para trabalhar na roça, para ajudar mais um dinheiro para comprar minhas coisas. Hoje eu vejo pela minha própria filha, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso daquilo, a gente só vai esticando, né? Vai mandando, um pixinho, tô aqui, você em tal lugar. Eu não tinha isso. E aí, coincidentemente, com essa situação, muitos casais hoje não têm força para lutar. Sim. Qualquer coisa que acontece no casamento, vamos separar. É a primeira palavra. Primeiro, vamos separar. Separa. Mas tu dissesse algo interessante, amor, outro dia, que o divórcio não pode estar no... No vocabulário do crente, Não do tem. cristão. É verdade. Eu também. Até porque a gente falou antes que a boca, né, profetiza, Sim, né? A sim. palavra Sim. tem poder, né? Sim. Então, se tu fala em separação, o diabo ouve. Sim, com E certeza. ele aproveita isso aí para usar contra a gente. E os nossos filhos hoje, né, falando dessa coisa de ser tudo... Outro dia eu tava vendo um meme, eu achei muito legal esse meme. Aí passou um bonequinho e ela dizia assim... Ai, tô tão tristinha hoje. Se eu recebesse uma mensagem, um piquezinho, né? Porque assim, as pessoas querem isso, né? Ai, tô tão triste, resolve pra mim. E o Luciano Subirá falou outro dia, numa ministração que a gente tava vendo, ele falou assim, pare de querer uma mão de alguém na sua cabeça. Deus te diz, levanta e ora. Se ajoelha, vai pra minha presença. Ou você faz isso, se posiciona, ou então se acostuma com a situação que você está vivendo. É porque Aceita é uma decisão, a circunstância né? que você está É vivendo. uma decisão. É uma decisão. Forte, né? É uma decisão. Você que decide para onde você vai. Ou você vai para o caminho do fracasso, né? Que nós estávamos na época indo para um caminho de fracasso, que era mais um para a estatística de um casamento que não deu certo. Ou nós lutávamos pelo nosso casamento. A partir do momento que a gente fez o curso e viu que tinha ferramentas e tinha como derrubar aquilo que nós estávamos vencendo, nós fomos para cima. Glória a Deus. E hoje faz 21 anos disso. Foi em 2001. E estão sendo ajustados até hoje, né, Gilmar? 2022. É verdade. Faz 22 anos. O que é lindo, 22 anos, olha só, não pararam de buscar conserto. Não, de forma alguma. A gente tem que entender que a gente vive em obras. Sim, Você vê, verdade. o ano passado fez 21 anos que nós estávamos na igreja. Nós sentamos para fazer o segundo curso com vocês. Uau. Fizemos de novo. Porque ainda há coisas para ser reciclada. Ainda e não há parando coisas. por aí, Ah, a gente o faz próprio legado exemplo, também, né? não. É, né? Fazem online também de lambuja, né? Aí, E o próprio exemplo da Silvia que ela falou, né? Que a segunda vez que vocês fizeram o curso Poder da Aliança, vocês aprenderam mais coisas. Uma Com delas foi o certeza. financeiro. Sim, Foi. sim. E o curso Legado também deve trazer Meu outras Deus, meu ferramentas Deus, para vocês também. é e tremendo. automaticamente, acredito até porque, pegando um gancho aqui no que você falou, a gente, como ministrava para casais, nós trabalhamos com casais muitos anos e tudo mais, de repente, no primeiro, a gente viu que era um pouco mais tranquilo o curso, não demos tanta atenção. Pode Sim. ser também. Tá entendendo? E aí, quando nós fomos, né, começamos a olhar as aulas, falei,
A Silvia comentando comigo, falei, a gente não deu tanta ênfase, porque assim, nós não tinha tarefa. Sim. Nós não tinha isso, nós estava focado num tipo de padrão, tá entendendo? E aí quando o que eu tenho que fazer, me diz que eu vou fazer. Exato, Aí quando eu cheguei com a Silvia, eu falei assim, sabe por que a gente teve esse entendimento? Porque o curso deles é leve. Não é um fardo, não é pesado. Não é um peso que eles colocam em cima de você e você tem que estar no dia da outra semana com aquilo tudo pronto. Sim. Ele deu a ferramenta de novo. E aí cabe nós usar ou não. É porque o que acontece? O Espírito Santo está dizendo assim, eu tirei a cerquinha, agora é vocês e eu. Acabou. Isso. E tem gente que precisa da cerca. A gente entende que por um tempo a gente precisa da cerca, mas é igual a rodinha da bicicleta quando a gente aprende a andar. A mesma coisa. E até mesmo tem uma hora vai ter que andar sozinho, né? Quando a palavra diz que Adão e Eva eles eram nus e não se envergonhavam, porque não havia nada entre eles. Glória a Deus. Não havia nenhum tipo de barreira. E muitos casamentos, a gente entendeu no nosso casamento. Porque a gente foi no dia a dia, nas ofensas, nas palavras, na falta de diálogo, na falta de perdão, na falta de busca, nós começamos a criar muros de divisão na nossa vida. E chegou num momento que nós não podíamos mais se ver. É que um muro passou da nossa altura. Então nós não queríamos mais ver um outro já. Porque o muro estava tão alto que nós já não tínhamos mais vontade de ver, porque havia separação demais entre nós. E aí quando a gente aprendeu isso, recebeu as ferramentas, começou a quebrar o muro, a gente olhou um para o outro, mas ainda viu o amor estava ali. Sim. Aí começou a voltar tudo de novo. Glória a Deus. Tá entendendo? Então, isso aí lembra o nosso livro, né? Que lá no início do nosso livro conta como a gente se conheceu, daí isso traz... Muitos casais vieram falar para nós, nossa, como isso virou uma chave em nós, porque a gente começou a lembrar do dia que a gente se conheceu. E isso aí ajudou vocês, né? Vocês voltar lá no início. É porque, na verdade, assim, muitas coisas, às vezes, no curso, quando vocês falam, remete eu e a Silvia. A gente lembra, o de Ceilândia me parece muito nós. Glória a Deus. Então, é verdade, muitas coisas a gente se identifica muito, entendeu? Então, com isso, automaticamente, com todas essas ferramentas, a gente começou a quebrar isso. Tá entendendo? Então, assim, quando, às vezes, acontecia dela extrapolar, eu, por um ato de omissão, de não querer... brigar com ela, ou criar um clima ruim dentro de casa, eu acabava indo limpando a sujeira dela. E às vezes o fardo já estava pesado. Com mais aqueles fardos que colocou nas costas, ficava pesado mais ainda. Sim. E aí onde que a gente se atropelava. Tá entendendo? Então, nesse momento, quando ela teve esse entendimento de olhar as circunstâncias, eu falei, não faz mais nada. Hoje, enquanto a gente não colocar isso aqui num prato limpo, tranquilo, não faz mais nada. Sim. Tá entendendo? E é uma atitude que lá na frente você vai colher os frutos. E eu tô bem obediente, né? Pode ser que, digamos às vezes ele assim... fala assim, amor, quer comer um X hoje? Porque é minha paixão. Eu amo lanche. X-salada. Então era uma coisa que eu comia direto, né? E às vezes ele fica com dó, eu acho. Ele fala assim, hoje eu te dou. Eu falo, não e a perdição dela sempre foi comigo. E assim, ela sempre Mas Deus, assim, é Deus cuidando de ti para te fechar tua boca, né? Eu vejo tudo, porque eu digo assim, Deus... Aí tem hora que eu quero comer tal coisa e não dá certo. Deus diz, é o cuidado de Deus. Mas tem hora que tu quer, né? O meu pecado é o sushi, né? É o meu vício. Hoje eu vou comer se Deus quiser. Aleluia. Mas, gente, tá no final, né, amor? Tá no finalzinho já, né? Tá acabando. Aí as considerações finais dos dois, né, amor? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu só queria complementar o que a Silvia e o Gilmar falaram, que assim, a gente já falou aqui em outros programas, em outras quartas-feiras, né, do Poder da Aliança, né, que o intuito realmente não é só divulgar o curso, mas sim o testemunho de vida de cada casal, né? É interessante que, né, como vocês falaram, a primeira vez que vocês fizeram o curso era o perdão, agora, né, teve a parte financeira, outros teve as estações, o Lucas e a Tamiri, acho que foi a linguagem de amor, ali, né, 5 linguagens de amor e tal. Teve vários aí, cada um, né, a Mary e o Adriel também, enfim, todos que a gente trouxe sempre, cada um tinha uma história para contar e algo que das 7 lições, né, 7 semanas que são, né, 7 quarta-feira, uma delas se identificou mais, igual na formatura, né, que tem esse testemunho ali. Mas o que eu queria pontuar com o que vocês falaram, que é justamente o financeiro. O que a gente tem observado, eu acho que a gente falou esses números para vocês o curso que vocês fizeram no último, né,
que aumentou muito o número de divórcios por causa justamente dessa área, do problema na área financeira, das dificuldades, né, do relacionamento do conjugal para lidar com essa parte financeira, né? Tá, inclusive, maior, né, amor, do que traição. Exatamente. O adultério, Percentual. hoje, o número de divórcios está maior em função de problemas financeiros do que adultério, né? Por Que infidelidade. se trata de uma traição também. E o grande problema hoje, no dia, nesse tocante a esse assunto que você está falando, é o fato de hoje que, geralmente, quando a mulher e o homem, os dois vêm para o casamento, os dois já vêm com profissão. Então, aí tem o meu dinheiro e o teu dinheiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, a mulher, hoje, ela sabe que se ela tiver que ir para a rua ganhar dinheiro, ela vai e ganha dinheiro. Um tempo atrás... A mulher dependia do homem. Dependia do homem. Ela era uma submissão muito maior. E se separasse, ela não ficava, tinha o que fazer da vida. Ficava mais oneroso. Hoje, não. Hoje, a gente vê muito, a gente trabalhou com casais também, a grande dificuldade era separar. Diz, olha, vocês hoje é uma vida em conjunto, é o teu dinheiro, não, é o nosso dinheiro. É as nossas contas. Não existe mais o meu e o teu, né? Não, existia muito problema, digamos assim, ó, ela paga essas coisas e eu pago isso. Aí, às vezes, ia ver, ela não tinha pago, não, pegasse, não, o meu dinheiro não vou te dar. Você tem que pagar com teus, igual não, é o aquela nosso. que a Lani conta, né, que ela ficou desempregada e ela pagava, um exemplo, o aluguel, né? digamos. O aluguel, Aí exatamente. o cara não pagou mais Exatamente, vai ser despejado porque ela não pagou o aluguel. Não, é absurdo. É uma família. É um princípio, né? Foi uma das perguntas, inclusive, da caixinha também desta semana. E eu disse, não existe. Não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. E até a gente atendeu casais essa semana que falaram sobre isso. Não, o dinheiro é dele. Não, tá errado. Tá errado porque vai estourar. Daqui a pouco vai estourar. Vai dizer, é injusto isso, injusto aquilo. Então, bota num bolo, olhar as prioridades, pagar e pronto. Não tem essa. Quando eu cheguei na vez que eu pedi pra Silvia, ó, bota aqui na mesa tudo que você tá devendo. Uau. Tudo que você tem aí. Checkmate! E ela resistiu várias vezes de trazer isso. Depois a gente vê isso. Aí, o dia que ela trouxe, que daí eu vi o tamanho, eu falei... Do buraco. Não faça mais isso. Porque tinha coisas, às vezes, pessoal, fulano, eu tô acontecendo... Eu falei, cara, eu não tô sabendo. Não, mas tá aqui. Eu chegava, porque não... Entendeu? Era coisa que não tinha. Enfim, a gente passava vergonha. Exato. Né? Então, assim, isso acabou. Eu até era assim, gastadeira, né, no início do nosso casamento, só que eu não fazia contas assim, eu era tudo cartão, banco, então não vinha ninguém cobrar, né? Mas era difícil, porque daí no dia, o Dirceu contava com dinheiro, não tinha dinheiro, porque eu tinha que pagar meu cartão, enfim, coisas, né? Mas a gente aprendeu, né, amor? Mas glória a Deus. A gente aprendeu, porque ele aprendeu a ser um pouco maleável, né? É aquilo que eu falei antes, a mulher tem necessidade, né? Por isso que a Silvia falou, né? A mulher quer se vestir melhor. O homem, por ele lava o cabelo com sabão gaúcho, né? Ou nem lava, né? Ou nem toma banho. Só para encerrar, quando nós dois resolvemos, a gente ficou junto 6 meses, morando, porque ela teve uma dificuldade lá em Blumenau, nós moramos e lá em seguida já casamos, já foi feito tudo. A primeira vez que eu fui com ela no mercado fazer compra, nós brigamos no mercado. Nossa, primeira vez. Deu uma quebradeira que você não tem noção. Porque eu fui criado numa casa de italiano, que lavava roupa com sabão de soda. Feito em casa. No tacho. No tacho. É isso aí. Não era nem o sabão gaúcho, era pior. Não, era de sebo de mas era bom, fazia um monte de espuma aí. Nada, nem fazia espuma. Imagina, aquilo era um espetáculo. Catinguento, aquilo lá, Deus. E aí a minha mãe pegava, às vezes, comprava um sabão em pó para limpar a casa. Fazia uma água lá para passar no chão. E o resto era cera. O chão da casa da minha mãe era um brilho. Um brilho só. Nós deixava aquilo, brincava com os irmãos em cima dos casacos eu também brincava com Fazia isso também. Show de bola. Aí foi pro mercado, era produto para isso, era produto para aquilo. Como diz um amigo nosso, comésticos. Não é verdade? Aí era um detergente para isso, um detergente para aquilo, não sei o quê. E sempre as melhores marcas, e mais caras. Deu problema. Deu problema. Então, isso adaptação. É o casamento. Isso é o casamento. Bem-vindo ao casamento. É o casamento, bem-vindo ao clube. Então, assim, para a consideração final, já está terminando, né? Sim. Então, quero agradecer também vocês Imagina, uma honra pelo convite. Né? Foi bom estar aqui com vocês esse tempo, compartilhando um pouco que Deus fez no nosso casamento. Glória a Deus. E a cada dia continua fazendo, né? Porque a obra dele não para. Não termina, né? Não termina. Porque é o dia que ele nos buscar, isso vai continuar sendo feito. Verdade. E pra gente é uma honra estar aqui com vocês. Para nós foi uma honra ser os primeiros convidados para o primeiro curso. Fomos a primeira turma, fomos cobaia, que dizemos que vale a pena. Então, os casais que estão aí, eu digo que têm condições.
Gente, detalhe, o curso presencial é só para quem congrega na aba Pai. Eu gosto de frisar porque muitas pessoas pedem. Ah, mas por que não? Por que não? A gente não pode dizer coisas que, de repente, na sua igreja, né, o pastor vai dizer, não, aqui não é assim. Verdade. Então, se você fizer um curso online, é diferente. Agora, o presencial são para os membros da aba Pai, que a gente fala na linguagem nossa daqui, né? E eu, para completar... como a gente trabalhou muito tempo com casais, e quando eu vejo uma família dizendo que vai separar, o que mais me dói não é nele ou ela, é as crianças. Sim. O É legado. os filhos, é o legado. É o legado, porque há uma geração muito grande aí fora que não tem uma presença de um pai ou de uma mãe. E aí fica uma geração que não tem referência, e essa geração acaba se destituindo a cada dia. Então, o legado que nós deixamos, ele é muito mais importante do que aquilo que nós pensamos como pessoa. Como eu ser feliz, vou ser feliz, não. Eu entendo que a gente fez um curso, e nesse curso disseram que o pastor lá que estava dando o curso, achei tremendo, que Deus te empresta filhos. Uau. E Ele quer que tu devolva em bom estado. Amém. De preferência, melhor do que pegou. Porque é um talento que Ele confiou a ti. E eles não são nossos, né? Não, é do Senhor. É herança do Senhor. Às vezes ele é minha herança. Não, é herança do Senhor. E Deus deu para você cuidar deles. Amém. Entendeu? Então, o casal vai embora, beleza. A mulher está para um lado, o marido para o outro. E os filhos? Né? Então, eu incentivo a cada casal que estiver passando por qualquer dificuldade, qualquer tipo de problema, busque ajuda. Amém. Levante a bandeira, peça socorro. Tá entendendo? Vá para o Senhor, que o Senhor tem toda a ferramenta. Amém. É verdade, Gilmar, pegando teu gancho, importante isso aí de buscar ajuda, é muito importante, porque assim, às vezes o casal se separa porque justamente não procurou ajuda. Sim. Não procurou um curso para se aperfeiçoar com ferramentas. Tem também a terapia, né, amor? Terapia do casal por buscar sim, terapia. Ajuda também. Porque tem gente que está com problema também, psicológico. Né? Nem tudo é espiritual, não, né? Nem tudo é espiritual, às vezes é comportamental. Às vezes é hormônio, que a gente fala no curso. Também, muito, medicamento, né? Conhecemos bastante então, casos, aí depois dos 30 anos, gente, mulher mesmo é um caso sério. Precisa, e é um médico, precisa dar uma olhada nos hormônios. E muita coisa, às vezes, são traumas, né, que vem para dentro infância, do casamento, da infância, que vem para dentro do casamento, daí a pessoa não sabe. Você vem duas pessoas com duas malas cheias de coisas e abre dentro da casa. Você não sabe o que vem dentro da mala. Nossa, tem cada coisa que aparece ali depois que abre essas mochilas aí. Uma das aulas que vai ficar para o próximo capítulo, próxima vez que a gente fizer o curso, que depois vocês podem falar, fizer o curso, não, fizer o programa e vocês vierem, a gente falar sobre a intimidade, que a gente fala, né, muito isso no curso, pontua muito isso, né? Traumas que precisam ser destravados. Se você for falar dessa parte de intimidade, a gente viveu algo muito forte. Eu e a Silvia. Então, a Silvia estava falando, mas como já está agora no final, bacana, mas numa próxima oportunidade. No próximo tempo, se você quiser, a gente pode vir e falar sobre isso. Amém. Entendeu? Que Deus fez algo tremendo na nossa vida nessa área. Amém. Tá entendendo? Na intimidade. Então, muito forte. O que Deus fez na nossa vida foi muito e a forte. Intimidade, ela é necessário, é um complemento, né? Exatamente, porque o casal tem que ter relacionamento, né? Não tem relacionamento, né? Eu quero aproveitar o gancho do Gilmar rapidamente, né? Como já encerrou, quando vocês falaram de conselho, né? A importância de ter o conselho. Muitas vezes tem um amigo, né? Ou um parente que está ali falando, né? Dando indicando, vai lá na igreja, fala com o casal, que a pessoa escute, porque nós tivemos o meu irmão. Eu lembro quando nós estávamos nos separando, eu falei pro meu irmão, eu vou me separar porque eu não aguento mais. Ele falou, mana, ele já era convertido. Ele falou, mana, antes de tu dar a palavra final, faz o curso primeiro. Então, hoje eu digo para algum casal que pode estar escutando, faz o curso. Antes de dar a última dá mais uma palavra, chance. dá mais uma chance. Faz o curso. Amém. Faz o curso, né? Chama o casal de pastores aqui para conversar, porque isso é muito importante. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Porque às vezes a gente fala assim, eles não entendem do que eu passo. Eles não, mas Deus entende. Sim. A última palavra vem do Senhor, né? A resposta vem de Deus. E a gente, o nosso padrão, né, de aliança é a aliança com Cristo e a igreja, né? Essa aliança jamais se rompe. Meu Deus. Então, se você estiver precisando de ajuda, né, busque ajuda. Não sei se você está longe ou não, procure pessoas de confiança. Sim. Se você congrega aqui conosco, procure o Ministério de Casais, que se nós não pudermos, nós vamos direcionar alguém para ajudar vocês. Mas a gente está aqui para até depois do fim, como diz uma amiga minha,
ajudar vocês a manterem a aliança. É isso aí. Então, Gilmar, Silvia, muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Vocês sabem o amor que a gente tem por tá, vocês, né? né? Vamos voltar aqui em outra Vão voltar, sim. oportunidade, uma honra né? estar com vocês. Amém. E, gente, vocês, pessoal do YouTube, pessoal, né, do aplicativo da Abapai Rádio Digital, muito obrigado pela audiência. Lembrando, né, sempre, então, às 22 horas, toda quarta-feira, ao vivo, né? E reprise, então, na quinta-feira, do meio-dia a 1h. E lembrando agora, né, na verdade não é nem lembrando, né, algo que é novidade, né, para todos que estão ouvindo hoje pela primeira vez. Dia 8 de março inicia o curso presencial Poder da Aliança, esse curso que nós falamos hoje. Já está lá no Instagram. Já está divulgado, foi divulgado hoje, Tem né? um número lá para informações que eu acho tão interessante, a gente bota tudo e ninguém vê, né? Como é que eu faço para me inscrever? Tá lá o número, só chamar, a menina vai passar, a Camila vai passar todas as informações que você precisa, você já faz a inscrição, já vai saber como funciona, então é só chamar no número pelo WhatsApp. Então, lembrando que é presencial. Então, você que depende, não pode estar presencial porque mora longe, ou quarta-feira faz já alguma coisa, trabalha. Tem o legado, como a gente falou, que é online. Muitos nem sabem que existe, mas existe também o legado, que aí é só entrar no nosso WhatsApp, né? Tá na bio, lá tem o link, mas qualquer coisa pode me chamar também. No WhatsApp, no Insta. Então tá, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, um beijão, Deus abençoe, uma ótima quarta-feira abençoada, né? Final de quarta, e quinta e sexta, e um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém, glória a Deus.